Fala galera do Hitcast Brasil. Eu sou o Gabriel Barros, o seu host. Barros, você pensa que você tá fazendo? Acabou a Eu brincadeira, tô. a farra acabou, o chefe tá de volta, acabou. Você nem tem intro, só pra começar. Acabou, chega. É, é. Respect. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou seu host, o host oficial, sem gente querendo roubar o meu lugar. Eu sou seu host, o Pedro, e comigo aqui hoje eu tenho o nosso cofundador e piadista, senhor Gabriel Barros. Olá. Eu sou o cara que quer roubar o lugar do Pedro. E só vai ficar na vontade. E temos também o nosso especialista em jogadores de 18 anos. Eu acho que isso é algum tipo de perseguição, não pode ser. Senhor Wes, nosso produtor musical. E aí, rapaziada? Sim, eu sou especialista em jogadores jovens. Mas é aquilo, né? Estamos aí em busca de mais entendimento sobre essa arte milenar, mentira, centenária que é o basquete. E tamo aí. Sigam lá no Twitter, @negobão1000grau, e tamo junto. Mano, você ficou parecendo muito que você tava fazendo um merchan pra sessão da tarde agora. Não ficou? Só eu fiquei com essa impressão. Ficou, mano. Ficou bem parecido. Então é o seguinte, o Hit jogou seus primeiros 4 jogos da temporada regular. Durante a temporada acho que não teve um podcast, mas eu não tava aqui, então não conta. A porta acabou de bater, muito obrigado, tudo tá dando certo hoje. E o que tá me impressionando nesse momento inicial é que a defesa do Heat tá sendo bem fraca. Eu queria que vocês dissertassem isso, porque, por exemplo, dissertem, porque depois eu dou uns números aqui, que eu tenho uns números, e dissertem. Tá bom. Primeiro, né, vamos ficar felizes aí pelo retorno do nosso chefe e tal. Mas mandar um salve. Mandar um salve aí pra Vivo, né, que foi super atenciosa com a gente nesses dias. Foi paciente quando a gente tava puto, né, porque esperava que voltássemos antes, tínhamos convidados, tínhamos planejamento aí para semanas, mas acabou tudo dando certo no fim das contas. E assim, são 4 jogos e 4 jogos com um estranhamento total na defesa, né? Porque o time do Miami foi um dos 5 melhores ano passado em defesa e caiu de rendimento consideravelmente. A gente viu, por exemplo, no jogo contra o San Antonio Spurs, o James Johnson perdido frente ao LaMarcus Aldridge. A gente teve também muitas falhas do Jay Rich também. E quem estava compensando bastante, enquanto os outros estavam destoando muito na questão defensiva, era o Tyler Johnson, né? Que veio fazendo pelo menos os 2 últimos jogos bem. Mas ainda estamos longe do ideal e é algo que o Spoelstra cobra muito, né? Obediência tática, uma defesa sólida. E a gente também teve problemas com o pessoal do Garrafão, né? O Olynyk, o próprio Ban, que é um especialista defensivo, não estava conseguindo render o esperado. Mas, como a gente disse, né? São apenas 4 jogos e tem muita coisa para rolar aí ainda. Antes do Barros tecer alguns comentários aqui, eu tenho alguns números. O Heat ele lidera a liga em tentos do adversário. É o time que menos cede arremessos de 3 pro adversário. São 18.5 por jogo, só que é o 6º em acertos. Os adversários acertam em média 8 arremessos. E tipo, a maioria desses arremessos, eu tava falando com alguém esses dias, eu não lembro quem, que a maioria desses arremessos todos são contestados, né, Barros? Chega a incomodar muito, né? Mas isso sempre aconteceu com o Heat. Desculpa falar essas coisas de azar. Muito azar sempre aconteceu. A gente já viu muitos jogos do Heat em 2013, 2014. O Heat contestando arremesso de 3 e os jogadores matando. Realmente os jogadores adversários
tiram um dia para matar a bola em cima do Heat. Mas uma coisa que eu não gostei nos primeiros jogos foi a defesa de garrafão. Muito fraca. Óbvio que o Whiteside jogou só o primeiro jogo contra o Vucevic, mas ao mesmo tempo achei muito fraca. E não só. E defesa não conta só contestação de arremesso, pontos adversários, mas também rebotes defensivos. A gente não tiveram muitas posses de bola contra o Orlando, que eu estava observando. O Heat não pegava rebote defensivo. O Heat não conseguia pegar rebote defensivo. E os jogadores tinham segundas chances, mais segundas chances. Eu não vi o jogo contra o San Antonio, então não posso falar, porque eu estava no Maracanã um dia. Esse é o tipo de profissional que a gente tem. Exatamente, um profissional que dá a vida pelo Fluminense e que é uma calha vergonha. do Miami Heat caiu no mesmo dia. Mas assim, tirando o jogo contra o San Antonio, os outros eu consegui ver, né? Teve Orlando e a gente ganhou do Atlanta e do Indiana. E os dois jogos, o Miami estava ganhando por mais de 20 pontos e deixou encostar. Então, assim, tem alguma coisa de muito errado no Miami, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O ofensivo eu acho que a gente vai falar mais tarde, né? Mas o defensivo, realmente, essas bolas de infiltração e passa para a linha de 3, mesmo contestados, os jogadores têm uma chance maior de arremesso, uma chance maior de acerto nos arremessos de 3 pontos. Então a gente está pecando tanto na defesa do garrafão quanto na defesa de 3. Você falou da parte... Mas é uma coisa... Pera aí, rapidinho. Uma coisa que a gente tinha prestado atenção é na inconsistência das rotações do Heat. O Spoelstra, ele tá fazendo ajustes até agora, ajustes que deveriam ter sido feitos no camp e na pré-temporada, e parece que ele tá levando pelo menos esses primeiros jogos como se fossem pré-temporada. O time não tá definido. Hora ou outra a gente vê o Winslow vindo para a primeira rotação, ele cai para a segunda de novo, e a gente não está conseguindo entender. Isso está dificultando também o trabalho do conjunto do time, porque acaba prejudicando. Você não consegue treinar com um companheiro fixo na rotação, você não consegue definir o que ele consegue fazer, o que ele não pode, porque às vezes você consegue cobrir as fraquezas do seu companheiro, e não está acontecendo isso. Acho que os times do Spo, eles têm esse histórico de engrenar sempre depois da parada do All-Star Game, principalmente assim, mas é uma questão mais de esses times sempre foram bons defensivamente, é o que mais está me preocupando, porque no primeiro jogo contra o Orlando o time não voltava em contra-ataques, dava contra-cesta fácil toda hora pro Magic, pro Orlando Magic, que francês irritante. Como é que é o nome dele, alguém sabe? Evan Fournier. Nossa senhora, eu odeio aquele cara, na moral. Ele e o Perry Mills, mas enfim. E tipo, o que mais me incomodou é que não é questão de habilidade, é mais questão de vontade, que é a impressão que eu tô, porque mesmo o time cedendo pouca coisa, eu não tenho os números agora, alguém tweetou os números do jogo contra os Spurs agora, nessa semana, mas os caras acertaram muita bola contestada, só que sem o Whiteside, parece que esse time, pros caras que falavam que o Heat é melhor sem o Whiteside, pros caras que falavam isso, acho que, né, o argumento meio que, né, acho que caiu, né? Caiu por terra. Porque eu tenho mais números aqui, hoje eu tô o cara da estatística hoje. O Heat cede, é o 9º time em rebotes ofensivos cedidos, porém é o time que mais cede pontos de segunda chance. Então, né, tipo, é um time que você não consegue confiar, você consegue parar o adversário, mas você não consegue terminar a defesa, né? Sim. A gente pelo menos eu percebi isso muito no jogo contra o Spurs. A gente tava falando disso. Volta e meia,
o Mills fazia um arremesso, o arremesso era contestado, o Murray vinha e fazia o Murray e o Rudy Gay faziam o que o Mills não estava conseguindo fazer no jogo. E olha que o Mills acertou uma bola no jogo todo. Ainda bem, porque eu odeio aquele cara. O Perry Mills é um dos poucos jogadores que eu daria um morro se eu visse na rua. Literalmente, nossa, eu odeio aquele cara. Meu Deus. O Rudy Gay é o Rudy. Não, o Rudy Gay eu só não quero no meu time, mas tipo, Perry Mills, Terence Ross. Jesus. O francês do Magic lá que vocês falaram, o Evan Fournier. Nossa, eu odeio Cara, esses caras. Não, eu tô pensando que a gente tomou ponto pra um cara chamado Brandon Paul, cara. Os caras não conseguiram o Chris Paul e buscaram o Brandon Paul, mano. Não, o irônico é que ele tá com a camisa 3, tá ligado? BP3? BP3. Eu tava vendo o jogo e tipo, eu falei, tá, quem são essas pessoas nesse time do Spurs? Aí eu falei, não, isso aqui deve ser a sensação de quem assiste um jogo do Heat, tá ligado? Tipo, quem é Rodney McGruder? Quem é Kyle Anderson? Você, tipo, você olha e você fala, pô, quem são essas pessoas? O Heat é a filial do Spurs no leste, só que sem o Popovich. A gente tem o Popovich do leste, né? Sim. O ataque, o Barros falou também do ataque, no primeiro tempo, parece que virou uma ordem natural. No primeiro tempo, a bola movimenta, assistência, driving kick, John e Goran trabalhando. E no segundo tempo, no terceiro quarto, parece que isso acaba. O time parece que esquece, ou são os treinadores, porque jogaram contra o Mike Budenholzer e o Greg Popovich. São dois treinadores ótimos, mas que cortam as linhas de passe, ou realmente é o Heat que não consegue manter esse ritmo? Por que o Heat não consegue manter esse ritmo? Então, né, eu vou falar que realmente eu não entendo. Porque eu tava até comentando com o Pedro, no jogo contra o Atlanta, o Wayne Ellington no segundo quarto teve 7 chutes, 6 tentativas para ele. Ele terminou o jogo com 9 chutes só. Ele terminou o jogo com 9 arremessos de quadra e um terceiro quarto / último quarto marcados por um ponto de falta técnica. Um ponto de lance livre de falta técnica. Ele teve 2 arremessos direcionados para ele no terceiro e quartos, né? Terceiro e quarto período. E só isso, apenas isso. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por quê? E não foi porque o Atlanta marcou melhor a jogada de coisa, mas, gente, não tem uma variação para essa jogada, a jogada de pique baixa. Se o Atlanta troca com por exemplo, o Taurean Prince está marcando o Wellington e o Olynyk, que está fazendo o pique, está sendo marcado pelo calouro, até John Collins. Se o John Collins troca no Wayne Ellington, o Olynyk tem a parte de dentro do garrafão toda livre. E se a bola não entra no Olynyk, ela pode entrar no shooter que está do lado do ball handler, que se o jogador que está cobrindo a posição 4, por exemplo, sobe para tentar ajudar a infiltração do Olynyk, ela pode entrar no shooter na posição 4 e aí o jogador arremessar, por exemplo. Então são as variações táticas ofensivas que mostram às vezes a qualidade do treinador, e isso o Spurs não está mostrando nesses primeiros jogos. Eu espero que essa variação toda seja revista e usada nos próximos jogos. Você vai falar, Wes? Então, uma coisa que eu tenho achado estranha é a queda de eficiência do Goran no jogo de perímetro. Ele tem arremessado bem menos do que na temporada passada. Ele está buscando mais infiltrações para pontuar do que buscar jogadas de longa distância. O Warriors, da mesma forma,
ele tá arremessando, mas não tá caindo quase nada. No último jogo contra o San Antonio, ele arremessou pra caramba e não foi aquilo que a gente tava esperando. Tanto que eu cheguei a falar com você também sobre a questão do Wellington no banco, o time tomando bola de 3, o time tava chegando perto do placar, era hora de ter alguém, entre aspas, um especialista de bolas de 3 no time para poder buscar o jogo de longa distância, já que a defesa do Spurs estava muito compactada com o Aldridge dentro do garrafão, pegando muito rebote. O Murray também ajudando muito na contestação de arremessos, steals. E assim, Wellington ficou sentado no banco, o terceiro e o quarto, ficou olhando assim, sem entender nada. Eu acho que o problema do Wellington não ter jogado muito contra o Spurs ele é um péssimo defensor. Ele é provavelmente o pior defensor que o Heat tem no elenco hoje. Não, o Olynyk consegue ser pior. Dude, mas o Olynyk pelo menos consegue usar o tamanho dele. Sei lá, o Wellington anda perdido, entra em parede toda hora. Acho que ele, tipo, o Spurs tinha shooters, arremessadores por todo lugar da quadra. E aí o Spo falou, chega, Wellington. O Wellington jogou 6 minutos, alguma coisa assim. Basicamente isso. O Spo falou, chega, não vou dar brecha pro Spurs expor o Wellington, coisa que a gente já sabe que o Wellington não é bom defensor. Mas, tipo, o que me incomodou também no jogo contra o Spurs é... Por que a gente vai falar disso, João, mas por que o Winslow não tem a bola, cara? Sim, cara. Não, rapidinho. Parece que todo podcast agora a gente fala disso. No último acho que a gente falou, agora eu vou falar de novo, mas o cara, Josh Richardson com a bola na mão, tentando criar, parando com a bola 15 segundos na entrada da quadra, na meia quadra. O que você tá fazendo, cara? Completem. Exato. O Winslow, ele tá ficando isolado. Eu não sei o que o Spoelstra tá pensando. Ele tá colocando ele pra fazer jogadas de isolation, mas só que a bola praticamente não chega nele. Não chega. E o cara arremessou praticamente 20% ano passado, antes da lesão. Se eu não tô errado. 20% de bola de 3. Então, 20%. O cara não teve um aproveitamento tão grande. Deixar ele pra fazer jogadas de isolation é perda de tempo. É um cara que ele oferece muito mais ações ofensivas, como criação de jogadas, infiltrações, o pick and roll dele, coisa que ele não tá tendo, jogadas de pick and roll. Tyler Johnson tá tendo todas as jogadas possíveis e o Winslow não. Isso foi algo que a gente falou no outro podcast também, não falou, Pedro? Falou. O Winslow, até o jogo contra os Sixers, ele tinha 3, mas os números não importam agora, mas ele teve tipo 6 no jogo. 6. Ele teve 6 que ele teve na pré-temporada, ele teve no último jogo da pré-temporada. Então, tipo, sei lá. Então, tá uma coisa muito bizarra. O Spoelstra, a ordem natural era o quê? Tá sem pivô, deixa o Ban jogar. Ele é um novato, ele é o backup imediato do Whiteside. É o que tem as características mais próximas do Whiteside. E com um pick and roll melhor ainda, inclusive. O que o cara faz? O cara vai lá e coloca o Olynyk. O Olynyk não defende. O James Johnson tava mais perdido do que segue em tiroteio com o Olynyk em quadra. A gente não tava conseguindo entender. Esse é o podcast que a gente vai molar o Expo, o podcast inteiro. É provável, né? Infelizmente, é uma coisa que você disse durante a semana. A gente tem que entender que o Spoelstra, ele não é perfeito e ele é passível de críticas também. Se o próprio Pat Riley é passível de críticas, a gente já criticou ele por diversas ações dele durante os anos aí, pelo menos a maioria da torcida, né? Porque teve pessoas como você, né, Pedro, que depois me convenceu também de que a saída do Wade não era algo ruim para o time, até proporcionou um crescimento muito grande da base. A gente teve o desenvolvimento aí do Josh Richardson, que a base ainda tá forte. Rodney McGruder até.
Eu tava comentando. que tá buscando um jogo, tá buscando uma evolução de jogo, mas tá virando o Andrew Robertson, Oh, que eu tô ficando puto. Cara, Olha, contra o Onde San que o Antonio, Josh Richardson. oh, Onde que o Josh ele Richardson tá chutou- virando o Robertson? ele chutou horrores e não acertou nada. Mas em compensação, a defesa dele continua melhorando. É essa Mas que eu tô aí tirando foi notícia. um jogo, gente. Não, mas, eu também acho que foi coisa do jogo. Né? tipo. Não, mas nos outros jogos ele não arremessa tanto assim também. Que A isso, ele fez eficiência dele- 21 pontos contra quem? Atlanta, né? Eu acho que é assim. Mas Eu acho em que Atlanta. Pera aí, deixa eu só completar. Sim. Em Atlanta, no jogo contra a Atlanta, vocês têm que entender que ele fez mais jogadas de infiltração do que jogadas de longa distância. E isso também favorece. Vou ter que olhar o número agora, os números agora. É. Calma aí, deixa eu. Mas ele chutou bem nos 3, pô. Chutou, acho que ele me deu Não, umas 4. Alguma coisa assim. Ele chuta Três razoavelmente bolas, bem. Ele chuta razoavelmente bem. Mas só que assim, pro jogo que o Heat tá querendo propor, ele tem que ser um pouco mais eficiente. Porque não adianta. Ele vem pra substituir o Warriors. A gente acaba ficando perdido com a situação. Porque perde um pouco de qualidade ofensiva. Por mais que a gente ganhe com a defensiva, a gente perde muito da ofensiva. Eu acho que assim, o Jay Rich ele não consegue iniciar o ataque, mas ele. Uma pergunta agora que eu vou fazer pra vocês, já que eu ia tocar nesse assunto agora, que eu não sei se ele é um bom arremessador. Ele chuta razoavelmente. 35%. Ele foi 3 algo que pode ser melhorado. Ele foi 3 de 9 contra o Hawks. Então. Só confirmo o que eu disse. Ele precisa melhorar muito os arremessos. Nesse ponto, 4 jogos da temporada, mais o que a gente teve na temporada passada, quem vocês consideram um bom arremessador desse tipo? Um cara que você olha e fala, esse cara vai lá e vai me conseguir uma bola de 3. Tipo, quem vocês sentem assim que é um bom... Ellington. Tyler Johnson, talvez. Dion? Dion, às vezes, em situações assim, realmente que precise, o Dion tá lá. Mas quem? Dragic? Muito pouco. Muito Whiteside, que lidera a liga em porcentagem dos tiros de 3. Por no caso do Series, Você tá comendo? desculpa. Uma vez você joga videogame, Infelizmente, você come. Infelizmente o Barros tem alma de gordo, não tem como. Concordo. Ele falou, tem um grupo lá que ele falou assim, hoje eu fui jogar bola. Aí os caras perguntam, hoje você foi a bola? Eu acho isso errado. Mas então, o Heat ele tem um bom aproveitamento e arremesso de longa distância. O problema é a vontade de, sei lá, a vontade de fazer isso uma prioridade. Porque o time ainda tá buscando drive and kick, tá buscando mais jogadas de pick and roll do que jogadas propriamente ditas de perímetro, né? Que é rotacionar a bola mais do que que a gente rotacionava nas outras temporadas para fora do garrafão. E eu quero muito que o time retome essa iniciativa, sabe? Eu odeio isso é muito clichê, mas eu acho que muito é o clichê, tipo, a defesa, a melhor defesa é o ataque. Não, não é esse clichê que eu queria achar. Que bosta que eu falei agora. Whatever. A defesa que vira ataque. O Heat não consegue marcar e, tipo, principalmente quando você tá sem um big como o Hassan, você não ter esses caras assim, cara, acho que é o que mais sente falta, sabe? Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Porque assim, na minha quadra com o Hassan, por mais que, né, ele não seja lá muito confiável, o jogo dele no post seja meio questionável, mas é um cara que faz falta, né? Tipo, com certeza. Eu acho que a principal falta do Hassan é nem ofensivamente, porque ofensivamente ele é bem substituível. E talvez pelo Ban, talvez pelo James Johnson no pivô, que eu adoro essa experiência, mas acho que principalmente
defensivamente. Cara, eu tô sentindo falta do Whiteside, eu tô me sentindo estranho. Assim, eu não sinto falta dele defensivamente, eu sinto falta dele nos rebotes. Ele é um cara que realmente, nos rebotes, não tem nenhum cara que no time do Heat que chegue perto dele. Ele no único jogo que ele teve na temporada, que foi contra... Oh, não. Mas olha só, pera aí. Atualmente não. Pode até o Ban no futuro ser o cara do time rebote essas coisas. Mas atualmente não. E o Hassan, assim, no único jogo que ele teve na temporada foi contra o Orlando, que ele teve 22 rebotes. Só ele. 22 rebotes. Então, assim, realmente faz muita falta no rebote. Muita falta. Acho que a proteção de aro dele também. O Spurs, no começo do jogo, o Spurs atacou até a mãe deles no aro. Por mais que o Ban tivesse lá e tal. Mas, cara, o Spurs conseguiu o que queria no aro, o Gasol e o Aldridge. Eu acho que assim, o Heat. Eu acho que mesmo com o Whiteside, o Heat teria perdido aquele jogo, mas. Com o Whiteside, um cara maior do que o Gasol e o Aldridge, seria muito mais difícil do que foi. Mas então, com a questão do Ban, falta, por mais que ele esteja maduro fisicamente, ele seja um cara atlético, pro nível da liga ainda é pouco. Eu vi durante o jogo que ele teve muitas dificuldades. O James Johnson, que tem 30 anos e tem um físico já pronto para a liga, teve dificuldades contra o Aldridge e contra o próprio Gasol. A gente viu muito disso. Ele estava perdido quando o Aldridge ia para fazer jogada de post. É algo que precisa ser trabalhado com ele, mas o time do Heat também com o Hassan não seria muito diferente daquilo. O Hassan ele consegue espaçar bastante com a questão dos rebotes defensivos principalmente, só que o jogo dele é praticamente voltado de costas para a cesta. Ele não faz nada de frente para a cesta. Tanto que a gente estava até falando disso, Pedro, sobre a questão dele querer fazer gancho de muito longe, porque ele não consegue fazer uma jogada de post eficientemente. São raras as ocasiões que ele faz isso. O Whiteside ele sofre da síndrome do Kwame Brown. Não sei se vocês já ouviram esse áudio. Kwame Brown? Vocês já ouviram esse áudio do Stephen A. Smith queimando o Kwame Brown? Não. Pera, agora que a gente consegue passar áudios aqui em tempo real, eu vou procurar. Porque ele fala assim, ele não tem um post-move que ele grava na memória e faz. Cadê? Achei. Vamos lá. Oh, não. Eu acho que eu fiz cagada. Tá, vamos lá. Tem aqui. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Two Who first cares? rounders. I could care less. Tied into his salary for 4 years. First of all, understand something. When you're giving up first round picks, if you are a quality team in playoff contention, it really doesn't mean that much. That's number one. Number two, and more importantly, Kwame Brown is gone. The City of Angels, Hollywood, just should be celebrated. Throw a parade already, whether you win a championship or not. This man was a bona fide scrub. He can't play. No disrespect whatsoever, but I'm sorry to tell everybody the truth. The man cannot play the game of basketball. He has small hands. He can't catch the ball. He got bad feet. He can't really move, even though he's mobile. Doesn't really know what he's doing. Doesn't have a post move that he puts to memory that he can do. Ai, meu Deus, esse áudio é muito bom. Ele é um scrub bonificado, como assim, mano? O Stephen A. Smith é famoso por falar essas merdinhas assim, né? This is a bona fide scrub. He can't play. So good. Ai, a audiência que não manja de inglês ficou muito perdida agora. Mas então, o Kwame Brown, ele... A gente dá até pra defender ele um pouquinho. Não dá, porque Brown. Não dá. Ele veio direto do ensino médio pra liga. O cara foi pra escola. Às vezes o cara... Não, mas você vai querer comparar casos como LeBron, Kevin Garnett,
Dwight Howard com casos como do Kwame Brown, não tem como. Não tem como. Provavelmente ele indo pra NCAA, ele poderia melhorar algo, sei lá, mas... Ai, meu Deus. É cruel. O Stephen, ele é cruel, mas ele infelizmente ele fala a verdade. Nossa, Stephen A. Smith é muito engraçado. Eu acho que eu assisto só pra dar risada mesmo. Não, o melhor dele foi com o Lavabol. Nossa, ele... foi muito bom. Foi muito bom. Opa, o Wes tá cortando só pra mim ou Barros? Não, pra mim também. Wes, Mas você tá dando risada, ninguém tá te ouvindo porque seu áudio tá cortando. vamos retomar aqui. Já que a gente tava... Opa. Acho que a gente perdeu o Wes. Meu áudio tá um pouco ruim, é porque... Um pouco? Um pouco? Eles estão... Tá bom, vamos desligar ele e a gente coloca ele de novo, pera aí. Vamos colocar ele aqui de novo. O podcast saiu do trilho bem rápido, né? A gente começou falando de net rating, defensive rating, Agora tá de Stephen A. Smith. Kwame Brown. Kwame Brown. A gente podia voltar a falar de caras ruins, aí falar do Embiid, né? Verdade. Quero muito falar sobre isso. Ué, você voltou? Não, ainda não. Barros, eu vou começar com você, já que o Wes ainda... Eu sou o único aqui. É que não tem ninguém aqui, então vai você mesmo. Falha na chamada, whatever. Depois a gente tenta o Wes de novo. Por que diabos as pessoas amam o Embiid e odeiam o Whiteside? Os dois são a mesma pessoa, cara. Usam o mesmo número, são a mesma pessoa. É porque, na verdade, as pessoas tendem a achar o Embiid engraçado no Twitter, porque ele é o queridinho das coisas, e o Whiteside, que já brigou com vários jogadores da NBA, é o errado da situação. É basicamente isso. Teve um idiota no Twitter essa semana que falou que o Whiteside não tem carisma nenhum. Eu falei, cara, você já viu o Snapchat dele pra você falar que ele não tem carisma? É o melhor Snapchat da liga. Olha quem voltou. Disparado, sim. Welcome back. Voltei pra vocês, eu estava com saudades. Parece que a gente cortou o podcast pra ter você voltar, né? Foi tudo direto. Eu perguntei pra vocês, o quanto de maconha será que o Michael Beasley fumou na China enquanto ele tava lá? Olha, eu não tenho um número certo pra te dar, mas o suficiente pra satisfazer toda a população da China por um ano. Ele fumava entre os jogos, não fumava não? Tipo, durante os jogos? Ele ainda fuma durante os jogos, com certeza. Agora que ele tá lesionado, então, porra. E no Knicks, né? Só pra piorar ainda mais. No Knicks. Em Nova York, né? Não, eu não sei se vocês tiveram. Eu não sei se vocês tiveram a informação, mas de que o Stern, ele tá defendendo a legalização da maconha na liga. E tipo, o movimento começou a ganhar força. Mano, tem uma meia dúzia que fuma, cara. Quem no Hit vocês acham que fuma? Meia dúzia, tipo, meia dúzia? Meia dúzia no sentido, tipo, muita gente fuma. Meia dúzia só no Hit tem. Vamos Tyler Johnson. Você acha que o Tyler James Johnson? Não, James Johnson com certeza. O Ayers. Deixa eu ver quem mais. Ver quem mais ali fuma. Jordan Mickey, certeza. O Okaro tem cara de que ele fuma. Okaro. Eu acho que o James Johnson... O Donis Haslem. Com certeza. O Donis Haslem é muito maconheiro, meu Deus. Tá na cara dele, sabe? O pai dele deve chorar no banho. Ou não, o pai dele provavelmente chora no banho porque o Donis Haslem deu uma surra nele. Aí, ó, título pro podcast. Seu pai chora no banho enquanto você ouve o Hitcast. Nossa, essa foi a pior ideia que você já teve. Não, essa foi a pior ideia que você já teve. Olha quem tá falando de mim, o mestre das piadas ruins.
O cara acertou Mas eu- 2 piadas boas durante a semana. Qual foi que eu não Ah, lembro? mano. Eu não lembro de uma piada boa do Barros. Ah, nem eu. Nem eu. Eu não vou lembrar agora, mas tá no grupo. Depois eu confiro. O Barros essa semana levou banho em uns 4 grupos. Meu Deus. Ó, eu levei bem em 4 só. Eu levei bem em 50 grupos já. Ele levou. Mas vai entender. Ele quer falar de Mas e- beisebol. Não dá. Se pau, eu já levei ban no grupo da minha família. Você Caramba. tenta falar de beisebol no grupo da sua família. Ah, não, é uma boa ideia. Eu tô precisando de uns ban no grupo da minha família. Sei lá. Não tô querendo ficar lá. Mas então, Só só meu da tio minha que manda mensagem, só meu tio que manda foto de coisa. Deixa só eu dar minha opinião aqui sobre o Ração Whiteside e o Embiid, aquela treta. Oh, por favor. Eu acho que o Embiid ele tinha que ficar calado. O cara que jogou 31 jogos em 3 anos, ele tem o que pra dizer? O que ele tem pra dizer? Ai, mas ele rendeu quando ele tava em quadra. É obrigação dele, ele é pago pra isso. Olha só. O cara eu recebe 148 milhões, uma extensão de 148 milhões e não jogou 30 jogos na liga. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas o Whiteside é arrogante, que não sei o que. A gente sabe que o Russell é arrogante. Ele não é, não. Mas só que- Eu não acho, não. Não, eu acho ele arrogante, mas só que assim, ele é uma pessoa bem mais consciente do que o Embiid. O Embiid tava falando como se ele tivesse destruído o Whiteside no jogo. Sendo que ele não fez nada no jogo todo. Flaps. Flopou o jogo inteiro. O cara fez um arremesso de 7 tentados, meu. Eu só quero deixar registrado aqui que o Embiid nunca jogou no Líbano. Vale a constatação. Ele Nunca jogou no Líbano, Exatamente. Nem na China. nem na O China. Embiid já foi campeão da segunda divisão da China. Não, O Whiteside já. já. Pois é, tem títulos que o Embiid nunca vai ter. Mano, como é que será que é a segunda divisão do basquetebol chinês? Cara, eu não sei. Eu não consigo imaginar. Porque se na primeira os americanos chegam lá e fazem médias de 60 pontos, quanto que será que o Whiteside tinha, hein? Agora vamos pesquisar. Ração Whiteside. Toma em conta do podcast enquanto eu pesquiso essas estatísticas. A segunda divisão do basquete chinês deve ser uma porrada de cego. Não, só deve ter anão, né? Eu Isso tô foi pensando uma nisso. piada, Barros? Não, foi uma verdade mesmo. Deve ter sido. Com certeza. Cadê? Os splits dele, ó. 20 pontos. Tá, peraí. Tá. Porra, eu entrei no Real Jam pra ver as estatísticas internacionais do Ração Whiteside. O Whiteside, nessa foto do Real Jam, ele tá com a cara de que dá um tapa também. Tá com a cara de que não tá. Falando em jogador que fuma um verde, esse vai ser o podcast da legalização. Nossa senhora, o que tá acontecendo? Barros, coloca a gente no trilho de novo, por favor. Nome. Belo nome. Pra ser. Pera aí, agora é o momento, pera aí. Oh, não. Eu tenho que fazer. Oh, não. Já que a gente tá falando de uma pessoa que fuma um verde, vamos falar do Gerald Green, do Draymond Green. Oh, não. A música da intro tocou de volta. Boa, Pedro. A gente precisa de um produtor, né? Eu contratei um produtor, só que ele não aparece aqui. Ai, meu Deus. Acabou de. Eu tava falando com vocês isso mais cedo. O Heat pode ir atrás desse cara, Julius Randle, não poderia? Acho que ele tá com um valor de troca não lá tão alto. Ele tá no terceiro ano dele de liga, eu acho. É isso? Segundo. Terceiro. É porque o primeiro ano de liga dele ele não jogou. Ah, é verdade, ele jogou um jogo e quebrou a perna, né? No primeiro jogo ele quebrou a perna. O Heat poderia atrás desse cara, eu gosto dele. Mas acho que, tipo, como ele é free agent e tal,
E o Heat já tem o James Johnson por um contrato meio alto, né? Então acho que é meio difícil. Não, mas nem questão disso. A gente também tem o Winslow pra jogar de ala armador. De ala, no caso, né? Ala pivô, né? Ala pivô. Ah, mas o James Johnson joga de ala também, né? Pivô, joga de ala pivô. O James Johnson entrou na liga como ala. Então. É meio que redundante. Mas só que eu adoraria de ter o Julius Randle no time. Ele defende muito bem. É um cara que é eficiente quando vai para ataque. Ele tem um bom ball handler. E ele induz muito os adversários ao... Sim. Julius Ball Handle. Oh, não. Olha quem tá aprendendo a fazer piada comigo. Oh, não. Você não fez esse Julius Ball. Oh, boy. Essa clicou na hora, né? Faltou só o badum. Mas eu toquei, acho que saiu baixo. Não vi. Mas então, um cara que eu adoraria ter no time é aquele Kyle Kuzma. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Ele é incrível. Me enche os olhos. E ele tem aquele spin que o Wade costuma dar quando ele vai pra dentro do garrafão. Ele faz muito parecido. Não sei se vocês já perceberam. Não cheguei a ver. Que ele vem pra jogada de frente pro aro. Todo mundo acha que ele vai fazer o Eurostep. Ele vem e já faz o spin em terra. Tipo o Wade. Eu achei muito interessante essa jogada dele. É bem parecida. A gente pode falar o quão patético o Wade tá em Cleveland? Por favor. Fica à vontade. Vamos liberar aqui o... Ele tá chutando 28%, né? Sim. 28. Não, 28%. Teve notícia envolvendo a bunda dele essa semana também, né? Eu não vi alguma coisa de bunda dele. Tava sem internet. Muito obrigado, Vivo. A bunda dele, beleza. É porque não tem notícia pra dar em relação ao jogo dele, tu dá notícia da bunda. Não. Eu não vou entrar no que o cara... Que ele e a mulher dele fazer com a bunda dele. Isso aí já não é meu mérito. Mas, tipo, ele tá chutando 28%. Vamos pegar umas estatísticas do Wade aqui. Wes, disserta aí sobre ele. Então, o Wade em Cleveland tá sendo algo ridículo de se ver. Mas a gente já esperava, né? Ele tá fora de forma. Isso é visível. Ele já tá machucado. Já. Também. Mas foi isso que eu falei pra todos os torcedores de Cleveland quando o Wade assinou. Eu falei, ó, o Wade não é mais o mesmo. Vocês estão se iludindo à toa. O Wade não vai ser, tipo, não vai contribuir do jeito que ele contribui em Miami. Aí, não, mas o LeBron sabe jogar com o Wade, não sei o que lá. E aí, tá acontecendo. Não, mas então, o que aconteceu foi o seguinte, pelo menos aqui nos perfis brasileiros de torcedores de fãs de NBA, foi o seguinte, teve aquele jogo do Cleveland na pré-temporada, foi contra quem? Deixa eu lembrar aqui. Não importa. Whatever. Ele deu um toco, e aí tipo, eu vi diversos perfis, nossa, o Wade tá demais, ele voltou, que não sei o que, eu falei, gente, foi um toco, e tipo, foi uma coisa que ele só pulou e bloqueou o arremesso, não foi nada excepcional, assim, e também a gente já teve várias experiências com o Wade depois do auge dele. A gente já sabe do que a gente tá falando. Hoje, se o Wade, por exemplo, ele for fazer uma enterrada, ele desmonta igual um brinquedo Lego. Verdade. Não vejo Wade brinquedo Lego. Sim, cara, os joelhos dele já não aguentam hoje mais. Tá arremessando 28%. 33. Ele não volta pra defesa. 33? Melhorou. Deve ter aumentado porque tá jogando contra a segunda unidade agora. Mas pensa o seguinte, aquele jogo esse último jogo de Cleveland que o Kevin Love pegou o rebote defensivo e foi fazer uma ligação com ele. Ele tava caminhando na quadra. Foi a coisa mais engraçada que eu vi na semana. Foi tipo ele em Chicago.
Eu não sei quem que foi pra dentro do garrafão, ele ficou caminhando, esperando a bola. Na hora que ele aponta pro cara na defesa assim, ó, você que tem que estar lá, não sou eu. É você. Tipo, é o cara dele, tá ligado? Você que tem que estar lá, não eu. Tipo, e fica aquela coisa, né? Fora aquele texto que você divulgou também, você mandou pra gente falando sobre o Wade, que são realidades muito bem ditas naquele texto. O Wade poderia muito bem ter voltado para Miami depois do Bulls e ter um papel digno na segunda unidade. Até iria ajudar muito no desenvolvimento dos meninos que estão lá na segunda unidade, o Winslow, o Josh Richardson também, que precisa muito evoluir a ofensiva, e tendo o auxílio do Wade seria muito bom para ele. E não aconteceu. Agora, como eu disse durante a semana, eu espero muito do fundo do meu coração que o Wade se foda nessa temporada. Pra Olha que o nível caindo. dê valor, pra que ele dê valor na gente. Quem escuta essa gente, podcast? Não importa. Ele sempre contou com o nosso apoio e poderia ter voltado depois de Chicago. A gente iria perdoar, não iria esquecer, né? Mas iria perdoar e as coisas iam continuar como antes. Mas ele preferiu ir para Cleveland pelo mínimo do mínimo. Ele ia receber com a mid-level exception aqui, ele ia receber 4 milhões. Ele foi receber 2 milhões em Cleveland. Porra. Oh, desculpa, patrão. Porra. Assim, eu vou até comentar nessa coisa dele não ter vindo, porque ele falou que queria um título, tá ligado? E ele sabe que em Miami, mesmo que a gente tenha um time bonzinho, que, pô, consiga dar um trabalho nos playoffs, não é um time pra bater de frente com o Golden State. Como não? Aí ele foi pra... Você não tem culhão assim? Você não tem culhão? Você não acha que esse time vai ser campeão? Eu acho. Trust as forças. Trust as forças. Eu podia ter terminado o podcast aqui, né? Podia. Whatever, continua, Barros. Não, só isso mesmo, que ele preferiu buscar mais um anel de campeão incrível. Aí ele não conseguiu. Ele não assim, tá em busca, né? Embora eu acho que não vai conseguir. Acho que ninguém vai conseguir ganhar esse time do Golden State. Mas agora o só do texto aí, o André e o Lucas, nossos contribuidores, você pode achar o trabalho deles no hitcastbrasil.wordpress.com. Eles escreveram essa última semana no dia 20, então foi semana passada e mais um dia. Semana passada mais um. Que as previsões deles dos jogadores dessa temporada. Eu gostaria de compartilhar. Eu também escrevi as minhas. E agora acabei de ver que o André errou uma digitação. Ele colocou Matt Williams, data de nascimento, posição, armador. Aí ele colocou aqui médias da última temporada. Aí ao invés de ele colocar UCF, ele colocou UFC. Eu vi. Você viu, você não falou. Cara, mas o que ia mudar? Provavelmente ele não ia editar o artigo no site depois. Ele ia acabar esquecendo. Whatever. Eles escreveram lá notas sobre os jogadores bem sérias. Então, eu escrevi as minhas. Infelizmente não deu pra postar, isso talvez nunca seja postado, por conta da Vivo Internet Fibra. Então eu quero ler só uma aqui, só pra... Não quero ler. Acabou? Acho que acabou, né? Só tipo, o podcast morreu já. Pá, você não tem alguma piada? Pá, talvez, não. Hoje... Agora não. Então, queria... Você quer falar de alguma coisa? Eu queria falar sobre... Olha lá o que você vai falar. Não, a gente tem um áudio do Wes Calma. A gente tem um áudio dele agora, acabei de lembrar. Tem. Não, a gente não pode divulgar essas coisas. Vamos lá. Não pode. Pode não sim. pode. Sim. O início e o final. Não, o final, olha lá o final, né?
Não, o início também, né? Pelo amor de Deus. Não, o início pode, o início não tem problema nenhum. O final assim, O final só até a parte do pode, nosso time. O final a gente pode perder patrocinadores por conta daquele final. Verdade. Sim. Vocês querem perder? A Nike tá aí, beijos Nike, amo vocês. Mandem itens pra mim. Eu gosto da Reebok. Obrigado. Reebok, me manda uns clássicos, porra. Eu tô sem dinheiro. Por favor, Nike, me mande os uniformes, porque pelo que parece, vocês estão mandando os jogadores juntos. Então mande. Olha, Tá muito caro. mano, eu vi aquela de atleta 800 paus, 700 reais, alguma coisa assim. Com 700 reais eu vou lá e compro o set da Adidas, cara. Com perigo. Não! Perigo. Vocês não viram as promoções no site da Adidas? Não cheguei a ver. Vai estar escrito Whiteside com Y. Tá, tipo, a camisa do Hate, ela tava de R$ 69,90. Não tá valendo tanto assim mesmo. Ó, vamos. 5 horas da manhã no nosso grupinho lá no nosso chat lá. Olha De trabalho. no nosso grupo de trabalho totalmente sério, olha o que a gente recebeu. Do bom e o grau da balada, como? Embrasada ao máximo. Poucas. Eu esqueci a letra. I don't really care if you cry. I don't really should never lie. Some people should look in the eye. Push me to the death, push me to the edge. I'm a piece of death, push me to the edge. I'm a piece of death, push me to the edge. Mano, eu esqueci a porra da letra, eu tô bêbado pra caralho. É isso. E nosso time é o mais foda.